Fala galera, e aí, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na beira da quadra, mais um dos nossos programas, o Tempo Técnico. Hoje continuamos falando sobre feedback e um grande amigo meu vai falar aqui pra gente, o Bruno. Meu nome é Bruno, fui atleta de voleibol na categoria de base, sou professor e profissional de educação física, formado no UniBH, tenho mestrado em ciências do esporte na UFMG. O meu mestrado foi especificamente o feedback, como o Arthur disse, e atualmente eu trabalho como técnico de voleibol universitário. Como que você se aproximou da aprendizagem motor? Não era a minha primeira opção de estudo, o comportamento motor. Minha primeira opção de estudo sempre foi a psicologia do esporte. Eu sempre gostei bastante da área da psicologia, né? Aí eu tive um convite de um grande amigo meu, que é meu orientador, para fazer parte de um trabalho que ele estava querendo desenvolver, que é trazer o esporte para a área do comportamento motor, tendo em vista que a maioria das pesquisas que eram feitas era muito na área de tarefas mais simples. Então, a ideia do meu orientador era justamente essa, trazer o esporte para o meio que não era tão utilizado por N motivos, né? Para a gente não poder controlar viés e tudo. Nas tarefas mais simples, a gente tinha um controle maior das variáveis intervenientes, então a gente conseguia ter resultados mais fidedignos. Agora, quando utiliza tarefas esportivas, que às vezes você não tem controle de certas variáveis, aí fica mais difícil, né? O desafio é maior. Então, meu orientador, né, meu amigo, me chamou para esse desafio e eu topei. Essa questão é interessante, assim, no sentido de que as tarefas esportivas, elas são mais difíceis de controlar algumas variáveis, como você disse, exatamente pela essa falta de controle que elas são mais próximas do ambiente dos treinos, né? Em que a gente não consegue controlar tudo para poder esperar algum efeito de alguma coisa que a gente está tentando manipular ali durante o treino, como, por exemplo, o feedback. Eu consigo transferir o conhecimento teórico que eu tenho, leituras de artigo e tudo, eu transfiro isso para a quadra, né? Um exemplo que é claro e conhecido muito com o pessoal que estuda feedback é que proporções muito grandes, né, de feedback, muita informação, isso pode atrapalhar a aprendizagem, né? Isso aí já é em consenso na literatura, então a gente dá o feedback necessário, só que essa é uma luta, né, diária. Quanto é o feedback necessário? Então é um campo de estudo assim muito vasto para estudo, muito vasto, né? Então eu consegui ver o quão bom é, às vezes, eu não fornecer informação para os meus atletas, no caso, do que eles estão fazendo, se eles estão errando, se eles estão acertando. Eu preciso de um atleta, um ser pensante, porque eu, como técnico, não vou estar lá na quadra para resolver o problema dele. Ele vai ter momento que ele vai ter que resolver o problema. Omitir, às vezes, o que o atleta errou encadeia certos mecanismos que faz os atletas, tipo, putz, meu técnico não vai falar comigo, então eu preciso pensar o que eu errei. O feedback que você trabalhou no mestrado foi um feedback com caráter mais informacional, mas você também trabalhou com uma forma de manipular essa quantidade, né? Basicamente, o trabalho, ele como desmistificasse uma crença, tudo que se faz dentro de pesquisa, se você joga para o meio esportivo, não dá certo. O objetivo principal do meu trabalho era justamente esse. Então eu peguei duas tarefas, né, que tinham características parecidas, as duas tinham, o objetivo principal era controlar a força, né? Então eu peguei uma do esportiva, eu peguei o saque do voleibol, saque por cima do voleibol, tinha que controlar a força para atingir uma meta, e eu peguei uma outra que eu consegui controlar mais, que é o dinamômetro, né, o aparelho de tensão palmar. Então a minha ideia era comparar essas duas tarefas, sendo que uma eu tinha controle total, né, por considerar ela laboratorial, né, eu consegui controlar bastante as variáveis, e outra num contexto esportivo, né, não posso falar totalmente porque eu não deixar os meus voluntários verem aonde que eles estavam sacando, justamente para não dar redundância, né, então para não descaracterizar o meu trabalho, então eu omitia a visão deles, então basicamente eles tinham a tarefa que eles tinham que executar, e do saque e da apreensão, e a informação que eles teriam seria minha. Então, eu ia dar a informação que eles precisavam ter para as correções. Eu só fornecia
a informação para o voluntário se ele passasse de um certo limite que eu disponibilizava para ele. Eu tinha a meta, no caso do saque, ele tinha que acertar uma linha-alvo, no caso do dinamômetro, tinha que acertar 60% da sua força máxima. Eu relativizei. Eu fiz em 2 grupos. Um grupo, eu coloquei com uma faixa permitida para erro, que é a faixa de amplitude, 10% para cima, 10% para baixo. Se a pessoa ficasse dentro dessa faixa, eu não fornecia informação para ela, e ela entendia que ela acertou a meta. Isso em si já é uma informação. Não precisa saber omitir informação para ela, ela já tem informação. Pô, então se ele não falou nada, quer dizer que eu acertei. Em contrapartida, se ela passasse dessa faixa, aí eu dava informação numérica. No caso do saque, eu dava informação na distância, que ela ficou longe, ou para mais ou para menos da meta. E no caso do dinamômetro, eu dava a força que ela ficou para mais ou para menos da meta. Eu tinha um grupo que tinha faixa e tinha um grupo que não tinha faixa nenhuma. Independente de onde a pessoa atingisse a meta, no saque ou no dinamômetro, eu dava informação para ela. Um grupo teve informação o tempo inteiro minha. O tempo inteiro eu estava falando. E o outro grupo, que era o grupo da faixa, tinha momentos que eu falava, tinha momentos que eu não falava. Só que no final, todo mundo tinha informação o tempo inteiro, só mudava o tipo da informação. Informações quantitativas. Eu passava os números para a pessoa. Agora, o fato de eu ficar calado, a pessoa tinha informação qualitativa. Ela entendia, pô, ele não falou nada. Eu não sei o número, mas eu sei o que eu acertei. Se eu acertei, tá bom, eu vou continuar. A ideia é essa. São conhecimentos diferentes, qualitativo e quantitativo, mas não deixa de ser informação. A faixa pode ter efeitos diferentes de acordo com a demanda da tarefa? Tem que analisar a demanda da tarefa que é utilizada. Então, eu preocupei em restringir na demanda de controle de força. Isso não quer dizer que as outras demandas não estejam atuantes, elas estão atuantes. Mas a preocupação do trabalho foi que a predominância das minhas 2 tarefas sejam de controle de força. Tanto um exemplo claro foi que eu não coloquei na tarefa do saque do vôlei, eu não coloquei um ponto na quadra para a pessoa acertar. Eu coloquei uma linha-alvo, né, com os devidos cálculos e tal. Por quê? Para a pessoa simplesmente ter a preocupação de ou aumentar a aplicação de força ou reduzir. E não preocupar com a precisão, porque se eu coloco um ponto, já muda a demanda, a predominância da demanda e já descaracteriza o meu trabalho. Agora, tem outras demandas, por exemplo, demanda temporal, né? É até um possível trabalho aí de fazer. Pode ser que na demanda temporal pode dar resultado, porque a maioria dos trabalhos que se utilizou faixa de amplitude foi em demanda temporal, de laboratório, e deu resultado. Vários autores tiveram resultado positivo para a faixa de amplitude em comparação, né, com as pessoas que não tinham faixa, que tinham informação o tempo inteiro. Então a ideia desse meu trabalho foi restringir realmente com a predominância de força. Foram os resultados que eu encontrei. Tanto o laboratório quanto a tarefa mais próxima do esportivo, a galera estava com faixa quanto sem faixa, todos aprenderam, mas com resultado igual. Os treinos de levantamento com as birutas, né? Para quem não sabe, biruta é um alvo em que os levantadores usam, em que a bola ela entra dentro de um aro e esse aro é o alvo, né? E normalmente se posiciona ele em algum lugar da quadra, ele tem uma haste embaixo assim para ele ficar alto. Então os levantadores tentam acertar o levantamento para que passe por dentro desse alvo e seja um levantamento certo, né? Um alvo com uma biruta maior talvez pudesse representar um pouco da ideia da faixa de amplitude. Eu tenho mais tolerância para o erro, né? Primeiro tem que olhar o tipo da demanda. Qual que é a demanda do levantador, especificamente, né? Completando um pouco o que o Arthur falou, a biruta, ela é posicionada de forma que simula a altura média que a bola tem que sair para os atacantes. Então coloca o alvo circular numa altura de forma que simule que a bola tem que estar mais ou menos naquela região para os atacantes golpearem a bola de forma mais confortável. Qual que é o objetivo principal do levantador? É deixar a bola em plenas condições para o atacante ter. E qual que é a demanda principal? Não é ele controlar a força dele, se a bola vai mais para frente ou mais para trás. Além disso, ter uma precisão. Então, além dele controlar a força se para frente ou para trás, ele tem que colocar a bola certa no lugar certo na hora certa. A predominância é precisão, né? Se a predominância fosse força, simplesmente ele diz, eu preciso saber só se a bola vai para frente ou para trás, não preciso me preocupar com direita e esquerda. Então teria que pegar outro trabalho,
né, com 2 tarefas, né, se for seguir esse mesmo molde do meu, com 2 tarefas, que tem a predominância de precisão para ver se a faixa funciona ou não. De início, eu acho válido deixar a biruta, né, com uma faixa permitida maior para erro, até por quesitos motivacionais, e para regulagem, porque se deixar muito restrito, não vai ter acerto, né? Não vai ter acerto e vai ser erro em cima de erro, a pessoa não vai conseguir corrigir. Então, tendo uma certa tolerância no início, eu acho extremamente válido. Indivíduos que já têm um certo nível de maturidade, de prática, de feedback, eu já não acho interessante a biruta com uma faixa de erro tão grande. Aí você pode me perguntar, Bruno, qual que é a faixa ideal, então? Não sei te informar. Eu acredito que quanto mais expert você fica, eu acho que tem que restringir mais. Um exemplo de a biruta é exatamente a bola, que a bola passe exatamente, né, sem tocar no ar, obviamente. Se for no início de temporada, né, tá todo mundo, teoricamente, voltando da fase de transição, o aro pode ser um pouco maior. Já em categoria de base, né, criança, esse aro pode ser um pouco maior, até o nível de 2 bolas, por exemplo, 2 bolas entrarem. Apesar de eu gostar da faixa, eu tento não utilizar só ela, né? Porque, né, tem um know-how aí de formas de redução e tal, mas eu acho que, a grosso modo, o simples fato de reduzir já é um ganho. Independente do tipo. Se vai ser sobre o resultado, se vai ser redundante sobre o resultado, se vai ser sobre a performance. A ideia de reduzir o feedback é justamente deixar o atleta pensante, para chegar ao ponto da independência dele, juntando as 3 fases da aprendizagem, né? Cognitiva, associativa e autônoma, juntando essas 3. Então, a ideia é deixar o atleta autônomo, para o técnico ser simplesmente mediador de leves correções. Bruno, queria te agradecer demais pela participação aqui no nosso quadro do Tempo Técnico. Acredito que contribuiu demais para todo mundo que assistiu. Essas discussões e essas novas formas de pensar e poder questionar os nossos próprios treinos e as formas que a gente usa para poder tentar alcançar os objetivos, acho que contribuiu demais. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. A ideia, né, igual como você me propôs aí, é transformar a ciência útil para o esporte. Acho que eu consegui contribuir um pouco e espero ter ajudado. Com certeza. Valeu demais, galera. Até o próximo. Obrigado, pessoal.